Antônio Ferreira Pinto. Nós temos direito a conhecer a nossa história mais recente. O Iraçu Assis Batista. É a Comissão da Mentira. Lúcio Petit da Silva. A história recupera a verdade. Elmo Correia. Guerra é guerra, se você não mata, você morre. Alex de Paula Xavier Pereira. Seu irmão. Meu irmão. Alex de Paula Xavier Pereira morreu. Irmão de Yara, ele foi um dos mais de 400 mortos pela ditadura brasileira. Eu espero que a Comissão da Verdade possa realmente dizer o que aconteceu com ele, como ele morreu, aonde ele morreu e quando ele morreu. Porque passaram-se 48 horas do dia do enfrentamento ao dia do sepultamento. Será que ele ficou essas 48 horas sob tortura? Sombras de um passado que também persegue quem esteve do outro lado da trincheira. Uma senhora veio e falou para mim: eu sou filha de um dos que morreram na época. Eu não vou lhe dar um tapa porque eu sou educada, mas se eu tenho o seu endereço, ela falou para mim, eu mandava matá-lo, falou para mim. Para entender essa história, preciso voltar até março de 1964. O último dia do mês marca o primeiro de um novo regime. O golpe militar veio na esteira de uma série de acontecimentos. Nas ruas, marchas de protesto contra o anúncio das reformas sociais prometidas pelo presidente constitucional. Pressionado, João Goulart deixa Brasília. Os militares assumem o poder. Sobre um cenário mundial de Guerra Fria, começa um longo período de cassações, enfrentamentos e restrições aos direitos civis. Na sexta-feira, 13 de dezembro de 1968, o ato institucional número 5 escancara a ditadura e mostra as garras do regime. O governo, depois de fechar praticamente todas as formas de manifestação popular e democrática, reprime violentamente as guerrilhas urbanas e rurais que tentavam, pelo radicalismo armado, oferecer uma reação. Quem foi morto? Como foram mortos? Quem matou? Como mataram? São perguntas que a lei da anistia, aprovada pelo Congresso no início do processo de transição democrática, também deixou sem respostas. Daquele passado de violência política ficaram as dúvidas. Dúvidas que reencontram o presente em forma de esperança. Quem diria que uma ex-guerrilheira viria a ser presidente da República? Mas veio. Dilma Rousseff pertenceu a pelo menos 2 grupos de combate ao regime militar. Foi capturada e teria sido até mesmo torturada. Com Dilma na presidência, o desejo de desvendar aquelas dúvidas pode ganhar um forte aliado. Na posse da Secretaria de Direitos Humanos, a ministra Maria do Rosário foi direto ao ponto. Pediu que o Congresso aprove a criação da Comissão da Verdade. A resposta militar foi imediata. O chefe de gabinete de segurança institucional da Presidência da República disse: os desaparecidos são história da nação e nós não temos que nos envergonhar ou nos vangloriar. Uma divergência que já teria sido resolvida. É falsa a ideia de que há uma cisão de governo quando se fala da Comissão da Verdade. Então nós estamos, de fato, trabalhando de forma muito direta e integrada. Errado seria, equivocado seria, se inaugurássemos um processo de governo já com cisões estabelecidas. Por isso, me parece que às vezes alguns setores, até mesmo nos meios de comunicação, investem muito na cisão. E essa cisão não existe. Só faltou combinar com a OEA. A Organização dos Estados Americanos condenou o Brasil pela falta de empenho na investigação do que aconteceu na guerrilha do Araguaia. Porque nós vivemos uma contradição. Nós aceitamos que as pessoas tiveram os direitos violados, indenizamos essas pessoas, mas não punimos os culpados. Todos os militantes, todas as pessoas que foram indiciadas, presas, elas estão plenamente identificadas e com os seus atos praticados.
quem for responsável por sequestro, quem for responsável por tal ação, por isso, feito durante a militância, está plenamente identificado. E nós não podemos conhecer quem foi a equipe que capturou, prendeu e desapareceu. Só querem punir a nós. Só querem contar a história da ditadura militar do lado do que nós fizemos. Do lado que eles fizeram, como vou repetir, assassinaram, sequestraram, justiçaram, lançaram bomba, mataram muitos brasileiros inocentes. Eles não falam isso. Eles querem apurar crimes apenas de mortes, tortura e desaparecimento político. Tá ok? E eu quero apurar também sequestro de autoridades, porque eles querem construir a verdade segundo a sua ótica. Pelo texto original, a comissão vai ser composta por 7 pessoas de notável saber, todas indicadas por uma única pessoa, a Presidenta da República. Uma comissão constituída de membros indicados só pelo Presidente da República, pelo chefe do Poder Executivo, ela já nasce sob suspeição. Se não houver uma convergência, ela não vai chegar a lugar nenhum. As críticas à Comissão da Verdade se multiplicam pela polêmica e pelo drama que há décadas esperam por respostas. A forma como a verdade histórica vai ser buscada agora depende de deputados e senadores. Eles vão analisar o projeto e, quem sabe, encontrar um ponto de equilíbrio nessa corda bamba. Nós vamos fazer, na verdade, antes de aprovar a lei, um processo de audiências públicas para recolher de um sem número de movimentos, das anistias, o Tortura Nunca Mais, da cidadania de uma maneira geral, tudo que elas querem nesse projeto que eu digo que é histórico. É uma questão que diz respeito ao Congresso. E as coisas se alteram e as conquistas se concretizam quando a sociedade se mobiliza, interfere, pressiona de fora para dentro e as coisas acontecem. O que se busca é resgatar a história, estabelecer como que essas pessoas morreram, dar uma satisfação à família, à sociedade e encerrar do ponto de vista da história. Eles vão acabar criando, porque eles têm maioria. Eles têm maioria, vão acabar criando. Agora, vão sofrer muito comigo aqui dentro.